Boa tarde, mulher de Deus, graça e paz, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a pastora Luana França, esse é o momento do devocional Eu Me Disponho, o momento da ministração da palavra. Se você já está inscrito aqui no canal, já sabe que eu sempre peço para que depois que você vê o vídeo, você dá um like nesse vídeo. E se você, compartilhando ele depois, e se você não está inscrita, já aproveita aqui, ó, clique em inscrever-se, inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações, clique em todas para você receber a notificação de cada vídeo publicado aqui no canal e depois dá um like e aí você compartilha. Eu comecei falando, já pedindo porque às vezes eu começo a conversar e eu acabo esquecendo de pedir. Eu posso dizer uma coisa para vocês, amadas, essa é a ajuda que eu sempre peço para todas as irmãs que estão assistindo os vídeos. Me ajudar a compartilhar, inscrever-se no canal, porque assim, esse canal fala só de Jesus. Só de Deus, a gente só fala isso. E eu acho que não tem assunto melhor, porque a minha vida está alicerçada na palavra do Senhor. E o intuito aqui é fazer com que você também tenha a sua vida alicerçada. E se você já tem a sua vida alicerçada e você continua se alimentando, porque nós que somos mulheres cristãs e que temos a nossa vida alicerçada na palavra de Deus, a gente sabe que assim como nós nos alimentamos todos os dias de arroz, feijão, macarrão, batata, a gente precisa alimentar o nosso espírito da palavra de Deus, da comunhão com o Senhor. Na verdade, o alimento espiritual, na verdade, estar com o nosso espiritual em dia é até mais importante do que o nosso físico. Porque muitas das coisas que acontecem fisicamente com nós são reflexão do nosso espiritual. Se você tiver um corpo fisicamente bem estruturado e o seu espiritual começar a declinar, acredite, o seu físico não vai resistir. Então, ter uma vida espiritual equilibrada é muito mais importante. Não que alimentar o físico não é necessário, até porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas só para você entender que o quanto tem que existir um equilíbrio entre uma coisa e outra. Quanto a perfeição de Deus nos alcança até esse ponto. Às vezes a pessoa ela se preocupa tanto com que eu vou ter, que eu emagrecer, que eu vou manter firme, que eu vou fazer exercício, não sei o que lá, não sei o que tem. Eu sou totalmente, apesar de eu não ser desse grupo, de fazer essa parte, de me preocupar com o meu corpo, não que eu acho que a gente tem que ser desleixada, não é isso, mas tem gente que tá muito, né, um apelo muito grande pelas definições do físico, que na realidade muitas vezes são anuladas pelo desequilíbrio espiritual que nós temos. Então, cuide muito bem do teu espírito, cuide muito bem, alimente muito bem o teu espírito, porque a tua carne, ela é insaciável, ela sempre vai querer mais, ela sempre vai te levar para um caminho onde vai exigir de você um esforço que muitas vezes você não consegue mais concretizar porque você abandonou o teu espiritual. E entenda que o nosso espiritual, se você, só uma comparação para você compreender, quando eu falo que a tua vida espiritual é responsabilidade sua, porque tem pessoas que têm o hábito de falar, eu saí da igreja, sabe por quê? Eu saí porque a pastora era assim, eu saí porque tinha umas irmãs lá que era assado, eu saí porque não sei o que, porque não sei o que tem. Então, aí você encontra uma pessoa, só para fazer a comparação, quando você tá com fome, você pede para sua vizinha comer para você? E se a comida que a sua vizinha for boa, você come, se não for, você não come? Deixa eu te falar uma coisa, é da mesma maneira. Você não vai esperar o outro cozinhar para você comer. Você não vai se alimentar da comida que o outro come. Ele comeu, eu tô alimentado. Não é assim? Beberam água, eu já matei minha sede. Comeram, eu já tô... Não é assim. Tem gente que... Entende? Você precisa entender que da mesma forma que você cuida da sua vida física, do teu corpo, você também tem que cuidar do seu espírito. E não esperar que o outro seja para você um impulsionamento para você ter uma vida com Deus. Se você vai em algum lugar, em algum ministério, e você chega lá e encontra uma pessoa que você viu que a conduta dela não me agradou, tudo bem, ela não está aqui para te agradar, nem Jesus agradou a todos. Entenda que a responsabilidade da sua vida espiritual é sua e que o lugar onde você vai encontrar muitas pessoas imperfeitas é sim na igreja. Porque tem pessoas ali que estão buscando incessantemente por uma transformação. Às vezes você vê uma pessoa mal-humorada, às vezes uma pessoa estressada, uma pessoa que até manifesta na vida das outras pessoas, sabe? Ela expõe, externa atitudes que desagradam muitas pessoas.
E aí você fala, pastora, você tá dando desculpa? Não, não tô dando desculpa, eu só tô te chamando para ter uma outra ótica. Eu tô te chamando para olhar diferente junto comigo. Porque o que acontece é que às vezes a gente fica pegando o comportamento do outro para justificar a nossa, talvez, como é que eu posso dizer assim? Qual é a palavra que eu vou usar? Quando nós limitamos o nosso agir diante de uma vida com Deus. E a gente não tem que limitar no comportamento do outro, na postura do outro, porque você não sabe o que aquele outro está vivendo. Você não sabe o quanto ele está lutando para ser diferente do que ele é naquele momento. Porque, gente, posso falar uma coisa para você, amada? Só você sabe a aflição, a amargura, as dores e as alegrias de ser quem você é. Porque tem hora que você se comporta de uma maneira que você se arrepende e depois você fala, por que fiz assim? Eu não quero mais ser assim. Tem muita gente que luta contra aquilo que sente, contra aquilo que é, contra a sua própria natureza. A luta interna que você tem só você conhece. E também tem as lutas dentro da sua casa, dentro do seu emprego, dentro da sociedade, do meio que você vive, que muitas vezes você, quando vai buscar um ministério, algum lugar, você deixa externar porque você sente que ali é um lugar que você sente a presença de Deus, que você pode se derramar. E aí o outro se incomoda porque tá vendo você daquela forma, mas deixa eu te falar uma coisa. A água que o outro bebe não vai te alimentar. A comida que o outro come também não vai te nutrir. A água que você bebe, que o outro bebe não vai matar a sua sede. Então, é entender que nós temos que afastar de nós todo esse cenário e olhar para o que realmente importa, que é ter a nossa vida alicerçada em Deus. Se o outro vai conseguir, é ele. Nós não podemos ser aquele que vai julgar ou aquele que vai desviar ele do caminho. Não, nós não podemos ser pedra de tropeço para o outro. Mas também não podemos condicionar a nossa vida com Deus sobre a postura, sobre o que o outro faz, sobre como que está o clima, não. Porque, amada, deixa eu te falar uma coisa. Se dentro da igreja, fulano, ciclano, beltrano, te desanimar, te desestruturar, entenda que você não está ali por causa dele. E você, com a sua postura, vai fazer ele entender isso. É olhar para Cristo. É olhar para Jesus, sem julgamento. E sem receber o julgamento do outro. O outro julgou, deixa para lá. É ele Deus. Se você julgar, é você e Deus. A mesma medida é para todos. Amém? Glória a Deus. Nem sei porque eu comecei a falar isso, mas enfim, que com certeza alguém vai receber. E olha só. A palavra que o Senhor nos traz hoje, ela está em Gênesis 18. E ela vai falar um pouco, talvez sobre esse cenário também. Porque muitas questões dentro de alguns ambientes levam outras pessoas, levam muitas mulheres à incredulidade. E é o cenário, sabe? É o cenário onde você está inserido, leva à incredulidade. Só que eu tenho uma coisa para falar para você. O projeto, o plano de Deus e o propósito de Deus para a sua vida, ele não vai ser transformado. Ele não vai ser mudado, ele não vai ser invertido, não vai ser acelerado. Deus não vai adequar o propósito dele em relação ao seu comportamento. Entenda que muitas vezes o seu comportamento pode atrasar o cumprimento do propósito, mas não vai alterar a ordem que Deus programou para simplesmente trazer conforto para você. Porque talvez o atraso desse propósito vai fazer... Talvez não, porque nessa questão de você se colocar dentro de um cenário onde você pode deixar que a incredulidade fale mais alto, lançar dúvidas sobre quem você é em Deus ou sobre quem Deus é em você, simplesmente atrasa esse cenário do cumprimento do propósito justamente para te lapidar, para fazer você voltar no cenário, no ponto onde você cria muito intensamente em Deus. E por algum motivo você declinou na sua crença. Não, volta lá, vamos tratar essa área aí. Porque dessa forma eu não consigo te entregar isso que eu tenho programado para você. É assim que funciona. Vamos aqui em Gênesis 18 e o capítulo 13 e 14, versículo 13 e 14. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara dizendo, na verdade, darei a luz ainda, havendo já envelhecido? 14. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara dizendo, na verdade, darei a luz ainda, havendo já envelhecido? 15. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara dizendo, na verdade, darei a luz ainda, havendo já envelhecido? 16.
haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto ela teve medo. E ele disse, não diga isso, porque riste. Olha só. A gente já conhece a história de Sara e Abraão. Abraão, ele é o pai da fé. Ele tem esse título de pai da fé porque ele teve uma vida com Deus. Ele foi amigo de Deus. Ele foi reto aos olhos do Senhor. E ele fez assim, cumpriu todo o propósito dentro do padrão que Deus estabeleceu para ele. Ele nunca olhava para Deus e falava, por que tá fazendo isso comigo? Por que eu tô passando por isso? Por que eu tô com 90 anos e ainda não tenho meu filho? Sabe? Por que eu tropecei? Por que o Senhor permitiu eu tropeçar e ter relacionamento com a escrava da minha mulher e ter filho que não era dentro do propósito? Ele não questiona nada, porque ele sabia. Ele tinha convicção de quem ele era em Deus, então ele sabia também quando ele errava. Porque quem tem vida com Deus também sabe quando erra. Pode até falar que não, mas sabe. Pode até não querer declarar com os lábios para que os outros possam ouvir, mas sabe. Sabe poxa, pisei na bola comigo mesmo. É sobre isso. E a gente sabe a história que eles tiveram aqui, que eles foram pais muito tardios, né? Sara, a palavra do Senhor diz que Sara já tinha até cessado o costume das mulheres, né? Que era, naquela época, menstruar. Então, ela já tinha cessado. E o ambiente que ela estava também já não contribuía. Porque, entenda, Abraão, ele era o líder, ele veio numa caminhada com Deus e ele foi ajuntando riquezas e nessas riquezas ele tinha animais, ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha escravos e servos e servas. E acompanhava ele, começavam pessoas a acompanhar Abraão, porque via Deus na vida de Abraão. Assim como Ló acompanhou Abraão por um tempo e depois eles se separaram. Mas você imagina um cenário onde Abraão, ele era tão próspero em tudo, Deus falava com ele andava com Deus e ele não tinha filhos. E naquela época era uma desonra para um homem ter filhos. Então assim, como ele era um homem que tinha vida com Deus, muitas pessoas poderiam não chegar e falar com ele claramente. Mas ao derredor, sempre com certeza tinha, a Bíblia não relata isso, tá? Mas eu tô pedindo para vocês, trazendo vocês para um cenário que ao derredor, o cenário era Sara, ela se sentia assim oprimida pelo fato dela não conseguir gerar um filho e ela tinha aquela ansiedade de ser mãe. Apesar das promessas do Senhor, de dar um filho da promessa para eles, de fazer deles uma grande nação, ela não tinha ainda interpretado, porque a Bíblia fala que Abraão, ele tinha vida com Deus, que ele caminhava com Deus, que Deus olhava para ele e via um homem reto, mas não fala que Sara tinha a mesma fé. Abraão foi dito como pai da fé, mas não relata Sara como mãe da fé. Porque você vê que quando Abraão ele se deitou com Agar, foi por imposição de Sara. Foi ela que trouxe a serva e falou, quero que você se deite com ela para que através da vida dela eu possa ter filhos com você. Então assim, em nenhum momento ele questionou a Deus, mas ela duvidou. Então assim, ele tinha fé, ele foi fraco porque cedeu como homem, porque ele por ser homem, ele tem as suas fragilidades, ele tinha as suas fragilidades, então ele cedeu a investida dela, não vai fazer, e aí fez, né? Ele teve o filho, que não era o filho da promessa, que Deus deixou muito claro, mas Deus ainda deixou, mesmo ele errando, Deus ainda falou para ele, vou honrar a sua semente. Ou seja, eu vou honrar a vida desse filho, mesmo que não tenha sido o filho que eu prometi para você, que foi um filho que foi gerado pela incredulidade, pela dúvida de Sara. Só que os projetos que Deus tinha para a vida de Abraão e como ele era casado com Sara, logo eles eram um, ela era agraciada também pelos benefícios da vida com Deus que Abraão tinha. E naquele momento que Deus foi fazer uma visita, né, para Abraão e falou para ele, falou, por esse tempo eu retornarei. Quando ela estava ouvindo, ela não estava fisicamente junto na conversa, ela estava por trás da porta da tenda ouvindo. Sabe quando a pessoa está ouvindo? Quando a Bíblia fala assim, Sara se riu consigo, é tipo assim, né, ouviu a conversa e
Riu por dentro, tipo, duvidando. Deus viu a intenção do coração dela. Por isso que ele falou, por que ela riu? Acaso há algo para mim, há algo para o Senhor impossível? Não há nada impossível para Deus. Só que aí ele fala, ao tempo determinado tornarei a ti. Ou seja, a incredulidade dela, a dúvida dela, não fez com que Deus acelerasse o processo para que ela pudesse se sentir mais confortável, para que ela pudesse se sentir mais acolhida. Não, ou ela acreditava ou ela não ia viver essa promessa. Simples assim. Quando Deus falou, por que Sara riu? Por acaso existe algo impossível para o Senhor? Ele já deu um chega para lá nela, porque ela estava ouvindo. Que, no entanto, quando ele falou isso, no versículo 15, ela negou, ela disse, não me ri. E ele disse, não digas isso porque riste. E ela se calou. Ou seja, ela era uma mulher que sabia quem era Deus, que vivia dos benefícios de uma vida com Deus. Só que o ambiente, a situação, a ansiedade fez ela duvidar por alguns momentos. Só que a misericórdia de Deus alcançou a vida dela. Mas mesmo ela tendo o alcance da misericórdia de Deus, Deus foi muito claro, ao tempo determinado. Ou seja, ele não ia alterar todo o propósito, tudo que ele tinha gerado dentro do contexto de vida deles, por causa da dúvida dela, por causa da ansiedade dela, porque ela estava se sentindo rejeitada pelas pessoas. Não. Deus ia fazer no tempo que ele determinou. E ele não voltou atrás, ele fez. A dúvida de Sara não fez Deus retroceder e falar, não, agora porque você duvidou, eu não vou cumprir. Porque ela duvidou. E ela errou muitas vezes, mas ela também tinha vida com Deus. E o amor de Deus se manifestou ali. Porque eu vejo o amor do Senhor. Quando Deus fala, eu não vou acelerar o meu processo por causa das suas dúvidas. Eu não vou acelerar o meu processo por causa da sua ansiedade. Primeiro eu vou tratar a sua dúvida, primeiro eu vou tratar a sua ansiedade. Porque se você está duvidosa e ansiosa, é porque existe algo a ser tratado. E se eu acelerar o processo do cumprimento do meu propósito, da sua vida e te entregar tudo que eu tenho para te entregar dessa maneira, você não vai ter proveito. Você não vai receber da maneira como teria que receber, porque você ainda está duvidosa e ansiosa. Então deixa eu te falar uma coisa. Deus hoje te chama para que você venha buscar nele a certeza que você precisa. Se existe algo que está tirando a sua paz, que está te deixando ansiosa, que está gerando dúvidas sobre quem você é em Deus, sobre quem Deus é em você, sobre o que o Senhor tem preparado para você, entenda que o Senhor tem um propósito de vida para você que é exclusivo seu, que ninguém vai viver com você. E as pessoas que estão no entorno tentando fazer com que... Porque assim, é a situação, é o disse-me-disse, é aquilo, é assim, é assado. Sabe, todo o entorno, toda a situação, o meio onde você está inserido, com certeza vai querer o quê? Vai querer te desestabilizar e gerar dúvidas em você. Porque ninguém crê naquilo que não é prioridade. Sabe, aquilo que não é prioridade para fulano, não vai servir para ciclano. Aquilo que é o seu projeto, que é o seu sonho, é exclusivamente seu, porque só você sabe o quanto você teve que abrir mão, só Deus sabe o quanto você teve que se esforçar, só Deus sabe o que valor aquela situação, aquilo tem para você. O que é seu tem valor para você, o que é seu tem significado para você. Tem coisas que você programou e que você tá na dúvida, porque tudo no entorno, as pessoas, existem críticas, você quer ver uma coisa, derrubar a credibilidade deixar a pessoa com dúvida, é quando ela se depara com pessoas que é muito próxima, pessoas que ela ama, que as pessoas mesmo vão tentando desanimar, não chega, você já tá muito insistente nisso, isso não vai acontecer, ela começa a duvidar. Mas deixa eu te falar, quem investiu nesse sonho foi você, não foi essa pessoa. Por mais que você ame ela, por mais que você respeite ela como pessoa, por mais que ela tenha um significado grande na sua vida, não foi ela que investiu tempo, joelho, nessa situação, nessa condição. Esse investimento foi totalmente seu. Então, se você duvidar, se você não acreditar,
Não vai ser na vida dela que vai impactar, vai ser na sua. Porque no momento em que nós duvidamos, que nós desacreditamos, nós ficamos desestimulados. Nós começamos a ficar fadigados e começamos a cair o ombro e não queremos mais, talvez, dar continuidade. Você vai começando a engavetar e Deus fala que não. Deus fala que se você colocou nas mãos dele, não engavete esse sonho. Não recolha esse investimento que você fez. Esse investimento foi você que fez. É seu. O benefício não vai ser dele, o benefício vai ser seu. Por isso que para ele não tem valor. É muito fácil para o outro jogar um balde de água fria no sonho das outras pessoas. Porque não é o sonho dele, não é a prioridade dele, não é o investimento dele, não é o projeto dele. É muito fácil querer engavetar, jogar terra no poço do outro. Não aceite isso. Essa questão de você se colocar nessa posição de vítima e de querer, porque se Deus não fizer... Se você fizer dessa maneira, posso te falar uma coisa? Não vai mudar nada. Pelo contrário, vai ficar pior. Porque você vai se colocar num posicionamento que vai abrir brecha para espíritos emocionais virem te assediando e querendo trazer um declínio emocional sobre a sua vida. Não faça isso. Porque com Deus, a gente não consegue nada no grito. Com Deus a gente não consegue nada se vitimizando. Com Deus a gente não consegue nada duvidando. Com Deus a gente não consegue nada questionando. A gente consegue buscando, acreditando, orando, se consagrando, se entregando. Porque Deus, ele entende que quando você se coloca na dependência dele, você não está esperando nada de ninguém. Você está apenas à dispensação do Senhor. Se Ele não fizer, você nem vai buscar outra condição, porque você se colocou única e exclusivamente na dependência dEle. E Deus honra, porque é um dos maiores sacrifícios. Se colocar na dependência de Deus não é fácil. Dói muito, exige muito. Então, o Senhor está perguntando para você hoje: por acaso existe algo que seja impossível para mim? Tudo que você tem planejado na presença de Deus, tudo que você tem sonhado, é impossível para Deus? A única pessoa que pode impedir que isso aconteça é você, com a sua postura. Eu sempre falo isso. Sara, naquele momento que ela riu, quando o Senhor falou: ao tempo determinado retornarei e Sara terá um filho, ela sentiu aquele impacto. E quando o Senhor pergunta, por acaso há alguma coisa difícil para o Senhor, ela entendeu que Deus estava falando com ela. Porque o fato de Deus estar falando com ela e ter afirmado o que ela fez sem ela estar presente, trouxe ela de volta para a realidade dela. Porque por um momento ela flutuou. Quando ela deixou-se dominar pela dúvida, ela flutuou, sabe? Tipo, aí ela começou a entrar no cenário. Deus para ele: deixa eu puxar você de volta. Eu sou o seu Deus. Foi isso que ele quis dizer para ela. Quando ela estava por trás da tenda, que fisicamente ela não poderia ser vista, foi quando Deus falou com ela e afirmou: não diga isso porque você realmente duvidou. Então, ou seja, você realmente riu. Ela entendeu: não, esse é o meu Deus. E ele disse: vou fazer, mas num tempo determinado. Não pense que quando você se coloca, se posiciona: Deus, se o Senhor não fizer, Ele vai fazer, porque você está acelerando. Com Deus não cola isso. Cola com um homem que tem medo, que sabe que às vezes você faz chantagem com alguém. Eu tô falando porque pra mim essa é a palavra. Se você não fizer, não vou ficar. Se você não fizer, não vou fazer. Se você não fizer, não vou. E é tipo uma chantagem, né? Eu só faço se você fizer. Uma moeda de troca. Com Deus não é assim. Filha, com Deus é assim: eu acredito, Senhor, eu vou ter vida contigo,
na certeza de que eu vou pôr o pé e o Senhor vai pôr o chão. Acabou. Glória a Deus. Espero que você tenha recebido daí. Não deixe que as pessoas limitem o seu Deus. Não deixe que as pessoas coloquem limite nos teus planos. Porque os teus planos são seus. Os teus projetos são seus. E quem vai cumprir e proporcionar o ambiente para o cumprimento dessas promessas é o seu Deus. Ninguém mais. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que você tenha recebido daí. Eu recebi daqui. Agora eu quero orar pela sua vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa. Te agradecemos porque até aqui o Senhor foi conosco, até aqui o Senhor nos honrou, abençoou a nossa vida e tem entregado para nós instruções preciosas. Meu Deus, nós te pedimos perdão, Senhor. Porque em muitos cenários da nossa vida, quando nós tínhamos que manifestar a fé, mas a fé intensa, muitas vezes nós nos inclinamos diante das negativas humanas, do cenário em que vivemos e duvidamos. Meu Deus, mas quem somos nós para duvidar de um Deus que nos tirou do caos, como o Senhor nos tirou? Que fez mudança nas nossas vidas, que transformou a nossa vida da água para o vinho. Mas é que viver os milagres e a cada dia, muitas vezes faz com que nossa mente humana e limitada venha esquecê-los. Porque é isso, Pai. Muitas vezes nós esquecemos aquilo que o Senhor já fez. E por isso nos permitimos, em alguns momentos, duvidar de que o Senhor continua fazendo, mas, Pai, que o Senhor venha perdoar a cada uma das nossas falhas e dos nossos limites. E permanecer firme conosco, assim como o Senhor permaneceu com Sara e Abraão. E que se cumpra a sua promessa, os seus propósitos nas nossas vidas, meu Pai. E que nós estejamos firmes no Senhor para vivê-los na totalidade. Que a cada dia, Senhor, quando surgir essas dúvidas, quando surgir, meu Deus, sentimentos abomináveis ao Senhor em nossas vidas, que o Senhor venha nos lembrar, Pai, de quem o Senhor é e de quem nós somos, para que nós não venhamos deixar que esses sentimentos venham crescer, venham ser potencializados, porque se existe algo a crescer, a ser potencializado em nossas vidas, tem que ser o Senhor, tem que ser a nossa comunhão com o Senhor, tem que ser a Tua presença em nós. E é para isso que nós nos colocamos aqui. Senhor, que o Senhor cresça cada vez mais em nós, meu Pai, e que muito de nós seja arrancado e que muito do Senhor seja inserido em nós mesmas, para que venhamos viver totalmente sob a sua dependência. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. E que Deus derrame sobre você da graça dele e do entendimento, para que você saiba e aceite que viver na dependência de Deus é o caminho para uma vida mais que feliz, mais que abençoada. Um beijo no seu coração. Graça e paz.